Hello guys, how are you today? Hoje iremos ter a nossa segunda aula gravada, que sempre será disponibilizada no Google Sala de Aula às 7h30, toda quinta-feira. Lembrando que ontem não tivemos a nossa aula ao vivo, que acontece também toda quarta-feira às 13h30, e logo depois fica disponível para vocês verificarem quando e quantas vezes quiserem, mas eu disponibilizei um documento mais aprofundado sobre artigo indefinido. Ou seja, quem tiver alguma dúvida ou interesse em lê-lo, pode conferir na plataforma Google Sala de Aula. Eu também adicionei algumas regrinhas e também coloquei todas as regras dos artigos indefinidos lá, ok? Além de que deixei também aberto para vocês retirar qualquer dúvida relacionado aos assuntos que foi dado. Cumprimentos, saudações, sobre os artigos indefinidos e etc. Tudo que foi aprendido até agora, tá? Voltando à nossa aula gravada, in today's class, we'll see verb to be in the simple present affirmative form and some adjectives. Ou seja, hoje a gente vai ver o verbo to be na sua forma afirmativa no presente simples, mais alguns adjetivos. Sei que alguns de vocês devem ter pensado, mas de novo o verbo to be? Sim, de novo. Sei que é chato ver a mesma coisa com tanta frequência, mas veremos o verbo to be presente em qualquer situação, porque assim como no nosso idioma, no inglês ele é um dos verbos mais usados. Então, por isso, muitos cursos, ou até mesmo na escola, vão enfatizar a importância dele. Mas, afinal, se ele é tão importante assim, o que é que ele significa? E ele vai ter um só significado no inglês, que é to be. No português, a gente vai identificar ele como ser e estar, mas no inglês, como vocês já devem saber, muitos de vocês já devem saber, significa to be. No português, ele vai ser ser e estar. Mas no inglês, essas duas palavrinhas vai significar apenas to be. E eu sei que pode causar uma confusão na cabeça de algum de vocês, né? Porque existe esses dois significados da palavra no inglês, que é ser ou estar, mas independente disso, a gente vai ressaltar que o importante é o contexto em que ele está inserido. Tudo é questão de prática, ou seja, conforme a gente vai praticando, vai vendo, vai montando mais frases, a gente vai ver que vai ficar mais fácil diferenciar o uso do verbo to be, que vai se referir como ser ou estar em determinada frase. Se não sempre, geralmente eles estarão acompanhados de um pronome pessoal. E aí você me pergunta, o que são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são usados para representar os substantivos e as três pessoas do discurso, ou seja, eles vão funcionar como o sujeito da oração. Há três pessoas do discurso. A primeira pessoa é a que fala, que somos nós mesmos. A segunda pessoa é a quem se fala, ou seja, a outra pessoa. Terceira pessoa é de quem ou do que se fala, quando não for nem a primeira nem a segunda. Ou seja, a terceira pessoa vai ser uma outra pessoa ou algum objeto que a gente está falando. Há várias classificações para os pronomes pessoais, mas vamos lembrar que nesse caso nós estamos vendo os pronomes pessoais do caso reto, que no inglês a gente vai identificar como subject pronouns, ok? Aqui a gente vai identificar quais são os pronomes pessoais do caso reto. No português nós temos a primeira pessoa do singular, que vamos identificar como eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela. No plural, a gente vai ter a primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles e elas. No inglês, apesar de ser um pouquinho diferente, não vai ser tão diferente assim. No singular, nós veremos na primeira pessoa I, segunda pessoa you, terceira pessoa he, she e it. No plural, nós vamos ter na primeira pessoa we, segunda pessoa you e terceira pessoa they.
Eu vou pronunciar novamente, mas dessa vez fazendo algumas observações, tá? I, you, he, she e it. Na terceira pessoa do singular em inglês, a gente vai ter uma pessoa a mais, que é it, tá? Não pronuncia it, pronuncia it mesmo, com o S no lugar do I. It. E a gente vai ver a função dela, como a gente vai encaixar ela em uma frase mais pra frente, tá? Então, se acalma que a gente vai ver como ela vai ser encaixada. Então, a terceira pessoa do singular, a gente vai ter 3 pessoas no inglês. He, she e it. No plural, a gente vai ter we, you, que também é a segunda pessoa do singular no inglês, you, e they. Como a gente utiliza he, she e it no inglês, a gente vai, no plural, vai ter apenas uma pessoa, que é they, para os 3. E a pronúncia dele é a mesma de thank you, entendeu? A gente vai pronunciar da mesma forma. Colocar a língua entre os dentes superiores e pronunciar they. Vou falar novamente para vocês conferirem a pronúncia. I, you, he, she, it. We, you, they. Antes da gente prosseguir com o verbo to be, eu queria falar para vocês que o modo verbal que nós vamos ver hoje será o simple present, o presente simples para nós. Vai ser ele que vai indicar ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, vai ser uma ação que está ocorrendo naquele exato momento. E além dele ser usado para indicar ações habituais, ele também vai ser usado para expressar sentimento, opiniões, desejos, preferências e verdades universais. Então, a gente já tem em mente que vamos estudar sobre o verbo to be na forma afirmativa do presente simples. E para a gente criar uma frase no verbo to be, utilizando o verbo to be na forma afirmativa, a gente sempre vai utilizar um pronome pessoal antes dos verbos. E o verbo to be, ele só vai ter 3 variações: am, is e are. Mais uma vez, o verbo to be vai ter apenas 3 variações, que é am, is e are. E antes da gente escrever, a gente tem que ter em mente que vamos precisar colocar o pronome pessoal antes do verbo. Isso, o verbo to be na forma afirmativa. E como eu disse, o verbo to be só terá 3 variações: am, is e are, tá? Agora, a gente vai ver como vai ser aplicado esse verbo to be juntamente com os pronomes pessoais. De antemão, a gente já deve ter em mente que am só será usado para acompanhar a primeira pessoa do singular, que significa eu, ou seja, I am. A gente nunca vai ver um you am ou she am, it ams, they am, nunca. A gente só vai ver I am, ok? Já sabendo disso, a gente sabe que I am vai significar eu sou, eu estou. E no exemplo que eu trouxe aqui, nos exemplos que eu trouxe, a gente vai ver que eu trouxe aqui usando eu sou e eu estou. Ou seja, I am a doctor. Eu sou um doutor, um médico. I am happy. Eu estou feliz. I am a doctor. I am happy. Mais uma vez para enfatizar, I am, eu sou, eu estou. Na segunda pessoa do singular, nós vamos encontrar you are. A gente vai ter o verbo to be, are. You are significa você é, você está. Então, nesse caso, a gente vai falar you are a doctor, you are happy. Você é um doutor / médico, you are happy. Você está feliz. Mais uma vez, you are. Você é,
você está. Na terceira pessoa do singular, primeiramente nós vamos ver he is. He is. He is significa ele é, ele está. É utilizado para o gênero masculino. He is a doctor. He is happy. Ou seja, ele é um doutor ou médico, ele está feliz. He is. Lembrando que a pronúncia de is é assim mesmo, tá? A gente não pronuncia is, a gente pronuncia is. He is. Outra coisa importante a se falar é que he só será usado com o gênero masculino, para pessoas com o gênero masculino. Porque para o gênero feminino, nós vamos usar she. She is. She is significa ela é, ela está. No exemplo das nossas frases, então, nós vamos ter she is a doctor, ela é uma médica ou uma doutora. She is happy, ela está feliz. She is, ela é, ela está. Agora, nós vamos prestar um pouquinho mais de atenção, que é com a terceira pessoa do singular it. Isso porque não vai ter uma tradução exata para it, porque a gente não tem um valor semântico para ele. Ele é utilizado apenas para animais, objetos ou para indicar situações. Ou seja, it não vai ter uma tradução exata, mas a gente sabe que vai significar ele é, ela é. E a pronúncia dele, junto com o verbo to be, é it is. Lembra que eu falei para vocês logo na primeira aula que quando tem o T e em seguida começa uma palavra com vogal, o T vai se transformar em R? Então, nesse caso, vai ser it is. It is significa ele é, ele é barra ela é, ou ele é barra ela está, num pronome neutro. It is. It is a dog. It is a bag. It is cold. It is good. Nesse caso, eu dei exemplos com animais, com objetos e citei algumas situações. It is, tá? Vai ser um pronome neutro utilizado com objetos, animais ou para indicar situações. Agora, para o plural, nós temos we are. We are significa nós somos, nós estamos. Lembrando que are, nós usamos are apenas no plural e apenas para a segunda pessoa do singular. We are, ok? We are friends, we are sad. Ou seja, nós somos amigos, nós estamos tristes. We are. Na segunda pessoa do plural, nós vamos encontrar também you are. Assim como no singular, também utilizaremos you como a segunda pessoa do plural. Lembrando que o you sempre vai estar acompanhado do are. You are, vocês são, vocês estão. You are friends, you are sad, tá? Na terceira pessoa do plural, nós vamos encontrar they are. They are. Eles, elas são, eles ou elas estão. Lembrando aqui que they é utilizado no plural para o pronome pessoal da terceira pessoa do singular he, she e it. Ok? Ele atribui no plural esses três pronomes pessoais. They are. Nos nossos exemplos, nós podemos verificar aqui. They are friends. They are sad. Eles são amigos. Eles estão tristes. Nesse caso, não tem como a gente saber do que se trata, qual é o gênero que nós estamos usando, se são eles são amigos, elas são amigas, ou se eles estão tristes ou elas estão tristes. Por isso, também irá atribuir o pronome neutro. E por falar em pronome neutro, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse pronome.
O pronome neutro, ele ultimamente está sendo bastante discutido no português, né? E eu resolvi trazer para vocês, apesar de não estar no meu lugar de fala, a importância dele, porque ele agora está sendo utilizado bastante para se referir às pessoas não binárias. O uso do pronome neutro vai depender do direito de escolha de cada pessoa. A pessoa pode optar pelo uso do pronome como elu ou delu, ou manter com a indicação de gênero, que é ele e dele ou ela e dela, tá? No inglês já existe e já existia, sempre atribuiu o pronome neutro no inglês. E o pronome neutro mais comum no inglês é they e them, elu e delu no português. Ele a gente conjuga também no plural, mesmo se estivéssemos falando de uma só pessoa. Então, as regras gramaticais para o pronome neutro não serão afetadas, elas continuarão sendo as mesmas, ok? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a frase Alex is beautiful. They are smart and happy. I love them. Que significa no português Alex é lindo. Elu é inteligente e feliz. Eu amo ele. Ou seja, se trata de uma só pessoa e continuou no singular. Ou seja, se trata de uma só pessoa, a frase falou apenas de uma pessoa, mas foi utilizado o pronome neutro, que é they e them, tá? O segundo exemplo é de uma série. Eu não conhecia essa série, mas um auxiliar apresentou e lembrou que essa cena existia, o pronome neutro, e vocês vão poder verificar melhor para a gente finalizar o nosso tópico de pronomes. Welcome. What's everybody's name? I'm Danny. My pronouns are she and her. Sid, my pronouns are they and them. I'm Margot, pronouns Z and Zer. I'm Penelope. My thoughts are huh and what? Okay, just, be careful. Don't worry, I'll be watching them. Why would you be watching Sid? I went you. My pronoun is her. I thought she was her. We're both her. When you say her, you mean them. No, they is them. Stop making this confusing. Então, tendo em vista esse vídeo, a gente encerra o tópico de pronome pessoal do caso reto e agora nós vamos para os adjetivos, adjectives em inglês. Para quem não lembra o que são os adjetivos são a classe de palavra que atribui características aos substantivos, ou seja, ele vai atribuir característica ao substantivo que pode ser uma qualidade, um defeito ou um estado. No português, os adjetivos eles podem estar no plural ou no singular e podem adquirir, dependendo do substantivo, o gênero feminino ou masculino, diferentemente do inglês, que vão ser invariáveis, ou seja, não vai existir o plural. Também não vai precisar adaptá-lo para a forma feminina, masculina ou no pronome neutro, porque no inglês os adjetivos não vão variar os gêneros, ou seja, vai servir para todos os gêneros e vão ser sempre escritos no singular. Então, para a gente relembrar ainda mais os adjetivos em português, eu trouxe aqui alguns exemplos. Os adjetivos podem ser uma qualidade, que eu trouxe aqui, garota bonita, meninos inteligentes. Pode ser um estado, eu trouxe aqui o livro é azul, ela é uma mulher feliz, ele é rápido, ou pode ser um defeito, aquela cama é desconfortável. Então, pode variar aí, que a gente vai atribuir as qualidades para o substantivo, então pode ser aí um estado daquilo, pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito. No inglês, os adjetivos em inglês vão existir 3 regrinhas, mas hoje a gente só vai ver 2, porque a terceira é um pouquinho mais complexa. Então, a gente vai ver mais para frente quando a gente já tiver noção dessas 2 regrinhas. Nessa primeira regra, nós temos o adjetivo, às vezes, pode vir antes do substantivo ou nome. Um exemplo, It's a great book. É um ótimo livro.
O primeiro exemplo aqui, a gente tem que o adjetivo muitas vezes pode vir antes do substantivo ou nome. Geralmente, ele é escrito antes do substantivo. Exemplo, It's a great book. A gente poderia falar é um ótimo livro, é um livro ótimo, mas a gente não poderia falar It's a book great, porque estaria escrito gramaticalmente incorreto, tá? Então, muitas vezes, o adjetivo vai vir antes do substantivo. A segunda regra é aquela que a gente já tem um pouquinho de noção, que é que os adjetivos não ficam no plural em inglês. Vejamos aqui o exemplo. I like expensive foods, ou seja, eu gosto de comidas caras. No português, a gente colocaria essa frase, o adjetivo, essa frase no plural. Mas aqui, nesse caso do inglês, a gente só vai colocar o substantivo. O adjetivo sempre fica no singular, ou seja, aqui, esse caso específico, vai ficar I like expensive foods, tá? E eu trouxe para vocês alguns adjetivos para vocês verem, né, como se pronuncia, como que se escreve, o que significa pra gente. E eu também vou pedir para vocês anotarem alguns adjetivos que vocês gostariam de aprender em inglês para enviar junto com a atividade que eu vou passar, porque eu vou preparar um documento para vocês, eu vou preparar uma aula para vocês com esses adjetivos que vocês escolherem. E nesse caso, na aula de hoje, eu trouxe adjetivos positivos e adjetivos negativos. Uma atividade que eu vou passar, porque eu vou preparar um documento para vocês, eu vou preparar uma aula para vocês com esses adjetivos que vocês escolherem. E nesse caso, na aula de hoje, eu trouxe adjetivos positivos e adjetivos negativos. Começamos com os adjetivos. Começamos com os adjetivos positivos: awesome, beautiful, happy, delicious, cool, funny, good, cute, cold e kind. Eu vou repetir novamente, mas fazendo algumas observações. Awesome, apesar da gente escrever dessa forma, a gente de fato vai falar awesome. Beautiful, como eu falei com vocês, né? Quando tem essa junção de uma consoante, da consoante T, mais uma vogal, geralmente ele vai se transformar na letra R, por isso nós pronunciamos beautiful, mas também pode haver casos, dependendo da região em que a pessoa é nativa, você pode ouvi-la falando beautiful, mas é mais comum a gente ouvir beautiful. Delicious, a gente vai ter tipo um chiado ali de X, então vai ser delicious. Cool, a gente vai falar, e no finalzinho da palavra a gente vai colocar a língua entre os dois dentes superiores para ter esse som de no finalzinho, cool. E deixa eu ver, mas tem mais alguma observação? Cute, que a gente às vezes também pode escutar cutie, mas é muito raro, sabe? É quando geralmente o nativo fala muito rápido e acaba falando cutie. Mas você também pode pronunciar cute, ok? Tá certo. Então, falando mais uma vez os adjetivos positivos: awesome, beautiful, happy, delicious, cool, funny, good, cute, cold e kind. Agora, passando para os adjetivos negativos, nós temos boring, cruel, lazy, jealous, ugly, nervous, bad, sad, selfish, stupid. Eu vou repetir de novo, fazendo algumas observações. Boring, a gente não pronuncia a letra G no final, então a pronúncia vai ter a letra N.
boring. Geralmente também, quando todas as palavras, se não for todas, quase todas, eu nunca também vi alguém pronunciando de outra forma, a gente sempre vai pronunciar o R como o sotaque caipira, ou seja, a gente sempre vai dar aquela dobrada na língua. Boring, cruel, nervous. Então, a gente sempre vai ter essa dobrada na língua quando for pronunciar a letra R, tá? Deixa eu ver outra palavra que pode ser feita observação. Bad e sad. A pronúncia da letra D é bem suave, tá? É quase impronunciável, quase a gente não vai escutar, quase não vamos falar também. Bad, sad. É bem um toquezinho no céu da boca. Bad, sad. Stupid também tem esse toque bem levinho. E na letra S a gente vai pronunciar como se tivesse um E antecedido do S. Então vai ser stupid. Então a gente vai repetir mais uma vez os adjetivos negativos. Boring, cruel, lazy, jealous, ugly, nervous, bad, sad, selfish e stupid. Então, quem tiver interesse, né, de saber mais a pronúncia, conhecer mais alguns adjetivos no inglês, é só anotar e mandar junto com a atividade que eu vou postar lá no Google Sala de Aula para vocês, tá? Lembrando que não é nada obrigatório, é só se vocês quiserem conhecer um pouco mais, porque aí eu vou fazer uma lista e vou também fazer uma aula relacionada a esses adjetivos e outros assuntos que vocês queiram saber. Para poder finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai ver as formas contraídas / abreviadas dos pronomes pessoais juntos com o verbo to be. Porque no inglês vai ser muito comum a gente ver essas contrações, essas formas abreviadas do verbo to be e o pronome pessoal. Há outros verbos também que se abreviam junto com os pronomes pessoais, mas especificamente hoje, como nós estamos estudando, a gente vai ver o verbo to be. Isso acontece, a gente abrevia as palavras, né? Porque abreviando a conversa pode ter uma maior fluidez. E embora aconteça também na escrita, o uso recorrente, né, da forma abreviada, contraída, vai acontecer mais na forma escrita. Um exemplo da palavra contraída no nosso idioma, de palavras contraídas no nosso idioma, é quando a gente contrai a palavra está para tá, ou não é para né. A gente concorda que isso são formas abreviadas, né, que fluem melhor na hora de conversar. Então, o que vai acontecer aqui no inglês vai ser exatamente isso. E quando a gente for escrever uma palavra, né, que está contraída, um apóstrofo, que é mais ou menos uma aspa, né, uma aspazinha em pé, aí vai inserir no lugar na letra que está faltando. Então, a gente vai verificar aqui a forma original e a forma contraída do pronome pessoal mais o verbo to be. Na forma original, a gente já viu que temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Na forma contraída, que a gente vai eliminar uma letrinha e juntar com o pronome pessoal, a gente vai ter I'm, your, his, she's, it's, we're, your e their. E quem já tinha contato com o inglês, quem estudava o inglês, vai perceber que your e their vai parecer muito com a pronúncia de outras palavras. Por exemplo, your pode ter uma pronúncia parecida com o pronome possessivo também do inglês, your. E their vai aparecer muito com o advérbio de lugar, there, ok? Então, assim,
tudo é questão de prática, tudo é questão de treinamento. Quanto mais você pratica, mais você vai perceber o contexto que está sendo inserido e vai perceber essa diferenciação. Então, assim, nas próximas aulas a gente vai estar treinando essas pronúncias, a gente vai treinar o listening de vocês e a pronúncia de vocês para poder estar diferenciando essas palavras aí que se parecem. Muitas vezes vai ser muito difícil de diferenciar, mas eu garanto para vocês que a prática um dia vai chegar assim à nossa perfeição, tá? E também se vocês tiverem dificuldade com a pronúncia e quiserem que eu cheque a pronúncia de vocês, vocês mandam um áudio lá no WhatsApp, tá? Eu tô a qualquer momento disposta a tirar dúvida de vocês, falar com vocês por áudio, mensagem lá no WhatsApp, ok? Então, repetindo pela última vez as formas abreviadas, né, do verbo to be e o pronome pessoal: I'm, your, his, she's, it's, we're, your e their. Tá? Na forma escrita, não se esqueçam de colocar o apóstrofo, ok? E também não se esqueçam que as formas contraídas significam as mesmas coisas das formas originais. Então, a única coisa que muda é a escrita, mas o significado continua o mesmo de I am, you are, it is, we are e etc, ok? Chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem perguntar, mandar mensagem no comentário particular lá do Google Sala de Aula ou mandar mensagem no grupo, no privado, tanto faz o que for melhor para vocês, tá? E vocês vão anotar o tópico que vocês têm mais dificuldade e sempre perguntar. Ok? Ou você também pode aguardar a aula ao vivo ou então esperar pelo plantão de dúvidas. Mas se for uma dúvida assim que está te atrapalhando a fazer a atividade, você pergunta o mais rápido possível, ok? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado tudo claro, né? A partir de agora as aulas vão ser mais fáceis, porque esse foi um dos pontos mais básicos do idioma, que é saber os pronomes pessoais, o verbo to be também. Então, acredito eu que agora vai ser mais fácil para mais alguns de vocês, tá? See you, take care e goodbye!